Ei, pode, Tá bom. nessa Tá noite, no ar. nessa noite, mais uma vez, diretamente da cidade de Estância Velha, aqui estamos para agradecer a Deus em primeiro lugar, por mais esta oportunidade que Ele nos concede de entrarmos no ar nesta emissora, aleluia, que é uma benção de Deus nessa programação. Quero agradecer desde já a irmã Gerci, a irmã Alice, diretora desse programa, também a irmã Rosa, que é a diretora dessa rádio, que nos concede essa oportunidade, né, de mais uma vez estarmos aqui transmitindo a nossa saudação a todo o povo de Deus, a todos que estão escutando, as irmãs aí na rádio, uma bendita, doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Uma noite de bênção e de vitória para nós, que mais uma vez podemos escutar louvores abençoados, escutar uma leitura de palavra de Deus que nos traz incentivo para permanecer na presença do Senhor. E nessa noite, mais do que nunca, agradecer a Deus por mais um ano de bênção, de vitória, aleluia, que Deus nos tem concedido. Esse ano de 2025 foi um ano de bastante lutas, mas grandes vitórias que Deus nos alcançou. Creio que não só para nós aqui, mas para os irmãos e irmãs que estão escutando, para as irmãs que estão aí na emissora, transmitindo que Jesus Cristo é a solução para nossas vidas. Quantas pessoas que nessa noite vão ouvir essa programação, ouvir a mensagem de Deus e vão entregar suas vidas para Jesus, porque nós vemos que estamos no tempo do fim, tudo está se cumprindo, a palavra de Deus, a cada dia, a cada momento se cumpre. Aleluia, esse ano que está se terminando, muitas coisas aconteceram, e tudo para a honra e glória do nome do nosso Deus, do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou na sua palavra os acontecimentos que no fim dos tempos havia de acontecer. A Bíblia diz que passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra não passa. Oh, glória! É isso que nos encoraja de mais uma vez estar aqui, também trazer a minha saudação ao irmão Cristiano, à irmã Rosiane, suas famílias em São Nicolau, os demais irmãos que estão escutando em toda parte deste Brasil e mundo afora, a irmã Isabela ali em Dayatuba também, essa abençoada serva de Deus, o qual nós anunciamos Jesus e ela aceitou com alegria Jesus como seu Salvador. É uma senhora já idosa, mas ela é alegre e feliz por ter conhecido Jesus após, né, os tempos se passarem, glória a Deus. E ela está alegre, né, glorificando a Deus, glorificando a Jesus por esse programa, glória a Deus. E nessa noite, meus irmãos e irmãs, amigos ouvintes, Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia, porque estamos finalizando mais um ano. A irmã já mencionou que é o último programa de 2025 e queremos nessa noite que você seja abençoado, pois estamos aqui para receber a bênção e servir de bênção para todos quantos estão ouvindo, glória a Deus, porque, irmãos, sabemos que os tempos finais estão aí. Jesus prometeu, aleluia, de voltar a levar a sua igreja, quem sabe ainda este ano, aleluia, não será o arrebatamento, porque nós vemos tudo o que está acontecendo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Mas nessa noite eu não quero me reter, tomar muito tempo. Nós também deu um problema na fibra ótica da internet e essa noite estamos então usando os dados móveis do telefone. E vamos falar, resumir aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para trazer, glória a Deus. Depois nós vamos pôr no YouTube também, se alguém quiser continuar a ouvir essa mensagem que Deus colocou no meu coração, você terá a oportunidade. Glória a Deus. Nos diz a palavra de Deus no livro de São Mateus,
no capítulo de número 2, aleluia, nós vamos ver, aleluia, o que aconteceu, o nascimento de Jesus, aleluia, no capítulo 1, mais especificamente, nós vamos ver o nascimento de Jesus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 23. Depois nós vamos ler no capítulo de número 2. Aleluia, nós vamos ler uma palavra sobre o nascimento do nosso mestre, que se comemora, né, no mês de dezembro. Muitos estão criticando, muitos não acreditam, mas nós cristãos, tanto os evangélicos como as outras religiões cristãs, acreditam no nascimento de Jesus. E nós vamos ver que aqui, aleluia, nessa palavra que vamos ler, o anjo do Senhor, ele trouxe, aleluia, para Maria, aquela virgem, aleluia, que Jesus, ele nasceria dela. E ela questionou, né, com o anjo, mas como? Eu não conheço o homem, como vou ter? Mas o anjo disse que o Espírito do Senhor, aleluia, descer sobre ela e ela daria luz ao filho, glória a Deus. E diz assim, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Oh, glória! Deus conosco, então, Emanuel é traduzido Deus conosco. Glória a Deus. E nos diz no capítulo 2, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente e a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes do sacerdote e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Glória a Deus. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecer. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido, o rei partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, e se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se, pois com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, Deus tem falado comigo, que, aleluia, Jesus, ele foi perseguido desde o seu nascimento, né? Então, o rei Herodes, na verdade, ele queria matar, porque ele não aceitava um outro rei, aleluia, se não era ele, né? Glória a Deus. E nós vemos, o que me chama a atenção, irmãos, essa palavra, aleluia, que naquele lugar que Jesus estava,
A única luz, a única claridade que existiu no momento em que foi o seu nascimento, no momento em que os reis vieram os visitar, aleluia, era a estrela. Diz a Bíblia que a estrela pairou sobre o menino e clareava aquele lugar. Glória a Deus. Eu quero lhe dizer nessa noite, chamar uma atenção. Aleluia, hoje nós sabemos que estamos comemorando muitas cidades fazendo festa, aleluia, com Noel, com tantas coisas, com luzes, árvores imensas com luzes, mas nós sabemos que quando Jesus nasceu, glória a Deus, era aquela estrela, a luz que guiou os reis magos e clareou aquele lugar. Oh, glória! E hoje o Espírito Santo é que clareia a nossa vida, que nos ilumina para entendermos a palavra de Deus. Aleluia! Jesus veio para salvar. Aqui nós lemos nesta palavra que o profeta Isaías já tinha, aleluia, profetizado que nasceria um menino de uma virgem para salvar o povo de Israel, para salvar o mundo inteiro, porque nós vemos que quando Jesus veio, o povo de Israel não aceitou o seu mestre, mas sabemos que, aleluia, por essa parte que a salvação chegou até nós, chegou a nós, aleluia, que somos gentios. Aleluia. Isso é o motivo, irmãos, que nós estamos aqui nessa programação para dizer que Jesus Cristo tem a solução para a tua vida. Glória a Deus, nessa noite. É uma noite especial, uma noite que Deus fala contigo. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, é uma oportunidade que você tem. Aleluia, aquele menino que não teve nem onde nascer. A Bíblia diz que os seus pais, aleluia, tinha sido feito um recenseamento, aleluia, e eles foram para aquele lugar, e nós sabemos que lá as hospedagens, os hotéis, os quartos que possuíam, estavam tudo lotado, e nos diz a Bíblia Sagrada que o lugar que Jesus nasceu foi um berço de palha, glória a Deus, foi um lugar onde os animais estavam, não foi um lugar todo iluminado, não tinha luz naquele lugar, mas foi um lugar aonde nos diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que foi numa manjedoura, aleluia, glória a Deus, muitos inventando tantas coisas para comércio, para fazer, nós estamos aqui dizendo que Jesus nasceu humilde, aleluia, ele cresceu, ele passou muitas perseguições, ele enfrentou os demônios, enfrentou, aleluia, este mundo como nós enfrentamos, aleluia, e pagou o preço pelas nossas almas, pelas nossas vidas, glória a Deus, e é por isso que estamos aqui alegres, felizes, porque Ele nos tem dado muitas bênçãos, muitas vitórias, é como eu digo, meus irmãos, as lutas têm sido bastante, mas as bênçãos de Deus têm sido maior, oh glória a Deus, e é por isso que essa noite eu me alegro, por mais essa oportunidade que Deus nos concede, de estarmos aqui testificando deste grande amor de Deus, aleluia, esse ano foi um ano de bênção, aleluia, eu lembro que eu participei do primeiro culto, já contei aqui nesse programa, o dia 5 de janeiro de 2025, ali na a congregação da Kuntz em Canudos, aleluia, um irmão falou que esse ano muitos tinham, aleluia, sofrido o ano de 2024, tinha perdido tudo que possuía, muitas coisas pelas enchentes, pelos temporais, e naquela noite, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, eu tomei posse daquela bênção, daquela profecia que o irmão falou, um senhor já de idade estava pregando e disse, este ano vai ser o ano da tua vitória, glória a Deus, e é por isso que eu não me envergonho, irmãos, de vir aqui nesta emissora, porque o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Oh, glória a Deus, sabemos que muitos não acreditam, muitos não querem aceitar, mas a única salvação, o único caminho para a vida eterna é Cristo. Sabemos, como eu sempre digo, tem dois caminhos, tem o caminho largo que você pode andar do jeito que você quiser, mas o dia que você partir, aleluia, será um lugar de tristeza, de dor, de sofrimento, porque o único caminho para o céu é Jesus Cristo.
Cristo, o único que salva. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez você está distante dos caminhos do Senhor, está me ouvindo nessa noite, glória a Deus. Você tem uma oportunidade hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor, aquele que nasceu humilde naquela manjedoura. Nós vemos que os reis magos eram ali, trouxeram presente, trouxeram tantas coisas para, aleluia, conhecer aquele menino, aleluia, mas sabemos que ele cresceu, ele pregou o evangelho, anunciou a salvação, aleluia, e pagou o preço pela minha e a tua alma, foi crucificado pelos homens, porque Deus permitiu para perdão do meu e dos teus pecados, aleluia, glória a Deus. Por isso é motivo, meus irmãos, minhas irmãs, de nós dar glórias a Deus, aleluia, porque Ele merece toda adoração, todo louvor, porque, aleluia, Ele é o Senhor das nossas vidas, aleluia. Estamos num momento de alegria, de felicidade, porque está se encerrando mais um ano, glória a Deus, e nós sabemos que esse ano foi um ano de luta, de bastante dificuldade, mas Deus nos concedeu as bênçãos e as vitórias que nós precisávamos, glória a Deus, porque sabemos, irmãos, que sem luta não há vitória, sem oração não há vitória, sem busca de Deus não há vitória, mas Deus está conosco todos os momentos, aleluia. Aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, e aquele que pede recebe, é o que está na Bíblia Sagrada. Se a tua vida está desconcertada, mas nessa noite procura consertar-te com o Senhor, aleluia, porque muito breve sabemos que Jesus vai voltar, os sinais estão aí, as tempestades estão tomando conta do Brasil e do mundo afora. Nós vemos, aleluia, que está acontecendo em tantas cidades, em tantos lugares, tantas destruição, porque é o fim dos tempos, é o sinal que Jesus deixou, aleluia, para nós, aleluia. Quando a figueira está florescendo, saiba que está perto o verão, aleluia. Nessa noite, meus irmãos, é noite de buscarmos a Deus, é noite de encontro com o Senhor. Embora sabemos, aleluia, que os dias são maus, mas o Senhor prometeu de estar conosco, aleluia, todos os dias até a consumação do século. É como eu digo sempre, está na Bíblia: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus, e é uma grande verdade, aleluia. É por isso, irmãos, que nós viemos aqui para dizer a todos quantos estão nos ouvindo: há uma esperança para a tua vida. Talvez você tenha pensado até mesmo tirar a tua própria vida. O Senhor me mostra isso, que tem pessoas com problemas, com dificuldade, mas entrega a tua vida a Cristo nessa noite, e você terá uma bênção, uma vitória, você terá a tua vida transformada. Larga do cigarro, larga da cachaça, larga dos vícios que desagrada a Deus e faça a vontade do Senhor, porque Jesus disse assim, aleluia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Nós temos que negar a nós mesmos, negar aquilo que desagrada a Deus, aleluia. É um programa missionário, é um programa de evangelismo, e estamos aqui, aleluia, para dizer que só Jesus Cristo é a solução para a sua vida, aleluia, glória a Deus. Irmãos, é importante nós estarmos aqui para dizer ao mundo inteiro que só Jesus é a salvação, só Ele é o Senhor, aleluia, que tem todo o poder, não tem demônio, não tem inferno, não tem nada que impeça de alguém seguir Jesus, ninguém pode impedir a nossa caminhada, é Ele que nos guia, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra do laço de Satanás, é Ele que nos guarda nas tempestades, é Ele que nos guarda nas enchentes, glória a Deus. Nos temporais, nós vemos essa semana ainda muitos lugares destruídos pelos ventos, mas aquele que está nas mãos do Senhor, Ele guarda, Ele protege, Ele livra de todo mal, glória a Deus, porque está escrito, glória a Deus, que nada prevalecerá contra aqueles
que fazem a vontade do Senhor. Então, nessa noite, eu não quero ser extenso, como eu já falei, mas quero deixar essa mensagem de Ano Novo, desejando um Feliz Natal e um próximo 2026 com as mais ricas bênçãos de Deus. Natal é nascimento, Natal é Cristo, Natal é vida, é boas novas. Foi Jesus, aleluia, que nasceu para me salvar, para te salvar, para te libertar de tudo mal, para te libertar dos vícios, para te libertar dos erros nesta vida. E é por isso que estamos aqui anunciando. Essas irmãs estão todas as quartas-feiras aqui dizendo que Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Glória a Deus. Eu quero deixar esta mensagem e dizer, se você ainda não aceitou Jesus, aleluia, a oportunidade que você tem nessa noite. Aleluia, se você se distanciou do Senhor, desviou do caminho, nessa noite é momento de tu voltar para o Senhor, porque tu já é conhecedor da palavra, tu já é, aleluia, aceitou um dia e a marca do Senhor, do Espírito Santo está na tua vida. Aleluia, muitas vezes você sente saudade dos louvores, muitas vezes você sente saudade de ouvir a mensagem e você está ouvindo essa noite, glória a Deus, uma mensagem direta de Deus para o teu coração, porque não estamos aqui perdendo tempo. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 Coríntios, aleluia, no capítulo de número 15 e versículo de número 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, glória! É isso que nos alegra, irmã Gersi, de estarmos neste programa, para dizer que só Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus liberta de todas as coisas, de todo mal. É por isso, irmãs, que não devemos perder tempo, mas devemos anunciar a Cristo. Ainda muitas pessoas que não querem, muitas pessoas que já ouviram e abandonaram, mas ainda há uma oportunidade, porque Jesus ainda não voltou, mas depois que ele voltar, a Bíblia diz que será só tristeza e angústia. Aleluia, mas estamos aqui, né? Enquanto estivermos aqui, temos a oportunidade de anunciar a Cristo, de anunciar Jesus Cristo Salvador, aleluia, que tem poder para curar, para fazer grandes coisas na vida do ser humano. Aleluia, eu quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Sabemos que Deus nos tem dado graça. Até aqui o Senhor nos tem ajudado e é por isso que estamos alegres. É por isso, aleluia, que nós estamos sempre prontos para fazer a vontade de Deus, porque sabemos que os dias são maus, mas o Senhor está conosco. Glória a Deus, o Senhor sempre está com seus braços abertos, com as suas mãos estendidas para nos socorrer e para nos ajudar. Glória a Deus. Então, irmãos, estamos já chegando nos dias de férias. Glória a Deus, estaremos, glória a Deus, fazendo mais a vontade de Deus, que daí nós temos mais tempo também durante a semana para ir aos cultos. Será uma bênção, será uma glória de Deus nós buscarmos mais e mais do Senhor. Glória a Deus, porque Deus é fiel conosco e é por isso que não deixamos de participar quando temos a oportunidade, e é por isso que damos glórias a Deus, porque Ele tem sido fiel, embora muitas vezes nós somos falhos, mas o Senhor sempre, sempre será fiel para com todos nós. Eu quero já deixar essa palavra e agradecer, aleluia, e dizer, ore por nós, irmãos, porque estamos aqui orando por vocês, aleluia. Sabemos que essa semana aí, meu irmão teve um acidente ali no Morro Reuter, mas sabemos que Deus tem guardado a sua vida, e Deus, Ele está no controle de tudo, glória a Deus. Então, nessa noite, irmãos, eu quero orar por aqueles que precisam de uma oração. Se você quer se voltar para Deus nessa noite, não deixe, aleluia, para o amanhã,
porque o amanhã não nos pertence, mas hoje temos essa oportunidade. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Você está com a oportunidade de voltar para Cristo hoje, porque nós sabemos, aleluia, como eu sempre digo, irmãos, e está na Bíblia, que o dia de amanhã não pertence a nós, mas pertence a Deus. E se você estiver nas mãos de Deus, Ele te dá vitória, Ele te alcança o milagre, aquilo que você está precisando. Aleluia, glória a Deus. Tira esse pensamento da tua mente, de você tirar a própria vida nessa noite. Entrega-te a Cristo e Ele tem a solução para ti. Vamos orar e eu quero já, aleluia, fazer os meus agradecimentos a todos que têm orado por nós, porque sabemos que todos, aleluia, oram, aleluia, em nosso favor. E quando nós pedimos oração, sempre os irmãos nos ajudam. Aleluia, quero agradecer já a irmã Gersi, aleluia, pela oração, pelo neto do nosso chefe ali, que estava com um problema grave de saúde. Agora, dia 11, ele vai fazer uns exames, ele fez um exame do coração, aleluia, e sabemos que Deus tem realizado uma grande obra, porque a criança está bem, ela tem um mês e meio, então é um nenezinho que é recém-nascido, e Deus já respondeu, porque o dia que eu falei para ele, ele disse, eu creio no milagre, e seria somente um milagre de Deus, porque a criança estava perdendo muito peso, ele falou comigo. Glória a Deus, então sabemos que Deus responde a nossa oração. Oh, glória! Deus continua, irmãs e irmãos, aleluia, respondendo o nosso clamor, a nossa oração, porque Deus é fiel, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar nessa noite. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade que nos concedeu, por essa palavra, Senhor, que vem direto do teu coração, para o coração dos meus amados ouvintes, dos meus amados irmãos e irmãs que estiveram escutando essa programação. Sabemos, Jesus, que tu nasceu naquela humilde manjedoura para nos dar o exemplo de humildade, porque o Senhor teve para vir ao mundo, para trazer a salvação para todo aquele que crê. Meu Deus, nessa noite, se tem alguém enfermo, cura. Se tem alguém clamando por socorro, estende as mãos agora, Pai. Aquele que está pensando em suicídio, pensando em tirar a sua própria vida, nós repreendemos todo mal, toda obra, Senhor, satânica, em nome de Jesus. Toda obra de macumba, feitiçaria, magia negra, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Também abençoa aqueles que vão assistir esse vídeo, Senhor, no YouTube, ali no meu canal, Pai. Venha abençoar, venha dar vitória e que possam crer no poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, Pai, abençoa essas irmãs que estão toda quarta-feira nessa programação, trazendo, Senhor, as mensagens, os louvores, trazendo a Tua palavra, Senhor, a todos os corações, a todos os ouvintes. Continua abençoando a irmã Rosa, a sua família, aleluia, essa emissora, Pai, que continue no ar, para levar, Jesus, a Tua palavra a muitos que precisam, muitos necessitados, nós sabemos. Traz a vitória para todos quantos estão clamando, é que eu te peço e desde já te agradeço, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus.